Boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente. Acabei de fazer minha corrida. Eu estava correndo e eu lembrei um conceito que eu aprendi algum tempo atrás, que é o conceito da dopamina cara e dopamina barata. Basicamente, né, dopamina, né, ela é um neurotransmissor. Ela é responsável pelo centro de ela está ligada ali à parte de motivação do cérebro, à parte de recompensa, à parte do prazer. Então ela é liberada toda vez que a gente faz algo que o cérebro entende como positivo ou recompensador. E o conceito de dopamina cara e dopamina barata ele é interessante porque, na verdade, não é um conceito, né? É uma maneira de funcionamento, né? A dopamina barata ela é a gratificação instantânea. Então ela vem por meios rápidos, né, sem nenhum ou pouquíssimo esforço. Então, navegar no Instagram, ficar ali passando rio após rio, comer uma comida, né, fast food, porcaria, né, comida que traga prazer, assistir série em excesso, fazer as coisas, né, compras por impulso. E o grande problema desse tipo de dopamina é que ela é de fácil acesso. Como eu falei, ela não requer nenhum tipo de esforço, ou pouquíssimo esforço, e ela cria dependência, né? E isso está ligado a outros fatores, como por exemplo a pornografia, né? A pessoa que consome pornografia, aquela sensação de gratificação instantânea, né? Tudo isso ela gera vícios, né? Ela vai nos aprisionando num modelo de vício, e o pior é que ela condiciona o cérebro a pegar tarefas que realmente exigem esforço e são de verdade recompensadoras. Ela condiciona o cérebro a pensar que essas tarefas elas são chatas, elas não têm importância. E no outro lado, né, desse conceito está a dopamina cara, que são as recompensas que realmente requerem esforço. Então, ler um livro, praticar uma atividade física, manter um relacionamento, construir um relacionamento com uma pessoa, né? Esses pequenas vitórias, esses avanços, né, na construção do relacionamento, de terminar a leitura de um livro, né, isso requer sacrifício, requer que você dedique tempo, requer que você se dedique àquilo. Então, a, o grande problema para nós é justamente esse, né? Quando a gente condiciona o cérebro a ter essas recompensas rápidas, recompensas baratas, a gente aumenta o nosso nível de distração. Por quê? A hora que eu preciso realmente focar numa tarefa que é importante, que está relacionada a algo importante para mim, importante para o meu trabalho, o cérebro ele classifica essa tarefa como chata ou como muito difícil, ou não vou conseguir. E de um outro lado, a busca pela dopamina cara, ela ajuda a gente a condicionar a mente a ter mais foco nas coisas, ter mais resiliência, ser mais persistente, a construir hábitos produtivos, hábitos saudáveis. Então, ela cria um senso de propósito mais duradouro. E muitas vezes é comum, né, em momentos do dia a dia, de situações em que nós estamos sob estresse, sob um nível de preocupação muito mais alto, a gente buscar essa dopamina, né? Eu estou olhando para baixo, olhando para cá para ver se eu estou enquadrado no vídeo, tá? Eu estou tentando alguns gadgets novos aí para gravar os vídeos com mais tranquilidade. Então, bom, eu perdi onde é que eu estava. Mas vamos lá. Você estava falando do estresse, né? Quando a gente está nessas situações, é muito normal a gente buscar essa dopamina barata, né, como uma forma de ter essa descarga, né, e sentir esse prazer, essa recompensa imediata. E isso é ruim para o cérebro, porque querendo ou não, a gente começa a criar hábitos não saudáveis, né? Então eu já pesei quase 140 quilos.
E estava ligado a isso, né? Toda vez que estava em momentos de estresse, de ansiedade, de preocupação, eu ia na dopamina barata, comer, né? Comer, cara, comia uma pizza sozinho, uma pizza inteira, brincando sozinho, às vezes comia uma pizza e meia, tomava uma garrafa de 2 litros de refrigerante numa sentada, e isso é péssimo, né? Então, é natural do ser humano buscar esse tipo de recompensa. E, e por isso que não é tão fácil, né, ter essa dopamina cara. O esforço, o foco, a resiliência que isso exige de nós é muito grande. E eu, como eu tenho compartilhado nesses vídeos, eu estou passando por um momento, né, que ele acaba gerando estresse, e eu tenho usado algumas vitórias que parecem ser pequenas, mas têm me ajudado a ter essa dopamina cara de maneira um pouco mais fácil. Então, como eu comentei, eu tenho corrido pelo menos 5 vezes na semana, e a sensação de terminar uma corrida, né, durante a corrida ali, a hora que eu vejo que eu estou chegando na meta, né, uma meta de correr 7,5 km por dia, perdão. Quando eu estou chegando ali nos 5,5, eu já começo a sentir, né, essa descarga de dopamina, né, e os outros hormônios que vêm com a prática da atividade física, e eu começo a me sentir muito bem. Me dá mais energia, me dá mais disposição, e algumas pessoas me falam, por que você não corre de manhã, você não fica acordado à noite? Não, cara, eu, por incrível que pareça, eu durmo igual uma criancinha. Eu deito na cama, coloco a cabeça no travesseiro, normalmente não dá 15 minutos eu já estou dormindo. Então, o que eu tenho feito é isso, né? É natural, e eu tenho combatido um vício, né, de rede social, né? Eu tenho usado a desculpa de estar estudando, né, assistindo reels de pessoas que falam, né, sobre temas de autoajuda, né, coisas do dia a dia, né, para consertar isso, consertar aquilo, mas eu tava mascarando um problema, né? Então tava usando a desculpa do tô aprendendo um negócio, né, mas na verdade é um negócio que eu nunca vou usar, né? Esses dias eu tava vendo alguém fazendo a, eu não sei como é que chama, né? Quando estoura o motor, a pessoa reconstruindo o motor, né? Os camisas, os pistões e tal, né? Para entender como funciona, mas é uma desculpa, cara. É uma desculpa, eu nunca vou usar isso, né? O meu carro ali, até troca de óleo, eu nunca me interessei em saber como é feita. Eu prefiro pagar alguém para fazer aquilo para mim, apesar que eu acho que é importante saber algumas coisas básicas, né? Mas eu tenho tentado combater esse vício em rede social. Tem muita coisa boa, né? É contraditório eu estar aqui gravando um vídeo para vocês, né, para postar no Instagram, no Facebook, na rede social, e tá falando justamente sobre esse assunto, mas porque é algo que preocupa e condiciona o nosso cérebro. E toda vez que eu tenho que sentar para fazer algo, né, que é importante, que eu não gosto de fazer, porque eu ouvi alguém falar esses dias atrás, né, que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então tem situações que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né, e o cérebro começa a classificar como chato e arrumar desculpas, né. Então eu tenho combatido esse vício de rede social, aumentando a intensidade das corridas, né? Então é muito fácil, nesse momento que eu estou passando de saúde, eu tenho notado que eu tenho ficado muito mais no telefone. E a corrida, ela tem me ajudado a deixar o telefone de lado. E eu tenho, assim, exemplos, hoje mesmo é um exemplo. Pelas minhas contas, hoje eu deveria estar com 97,5 km, né? São 13 corridas. Quando a gente olha, né, o mês até agora, 5 corridas por semana, deveria estar com 97,5. E apesar de hoje eu iria bater a meta na linha, né, iria entregar os 97,5, eu não senti, né, quando eu cheguei nos 5, 6 quilômetros, eu não estava sentindo a mesma sensação
de recompensa que eu normalmente sinto, porque eu tive uma notícia ruim hoje, então não convém falar sobre isso hoje para não estender muito o vídeo, mas eu posso compartilhar amanhã. Então essa notícia ruim me tirou um pouquinho do eixo. E eu lembrei que eu estava perto de fechar os 100 quilômetros, né? Falei, pô, 97,5, cara, eu vou fechar hoje pelas contas. Eu pensei, quer saber? Vou fechar 100, vou correr 2,5 km a mais, fechar os 100 quilômetros, né? E fechar um pouquinho aí, no total do mês, fechar um pouquinho acima do que eu tinha como objetivo. E eu terminei a corrida agora e eu tô muito mais animado, né? Eu tô sentindo o que eu normalmente sinto depois que eu termino uma corrida, né? Então, é um conceito interessante, né? Ele requer hábito, né? Não é fácil construir, né? Como eu comentei, a dopamina cara, ela exige esse esforço, exige esse foco nosso, mas no final das contas, esse tipo de coisa, esse tipo de hábito, ele vai criar em nós coisas mais duradouras, como um conhecimento a mais que a gente obtém, uma melhoria, né, no condicionamento físico, vai fortalecer talvez o relacionamento com alguma pessoa que a gente tem no nosso meio. Então eu queria compartilhar com vocês porque eu achei um conceito interessante, né, e eu sei que assim como eu tenho combatido esse vício em redes sociais, acho que tem várias pessoas que estão com o mesmo problema, né, de deixar um pouco o celular de lado e aproveitar um pouco mais a vida. Porque no final das contas a vida ela é curta, né? A gente olha para o futuro e quanto mais a gente vai, né, avançando, vai fazendo aniversário, mais a gente vê que esse futuro ele é muito curto, né? E a percepção de tempo ela começa a ficar um pouco distorcida. Eu estava conversando com o meu filho, né, o Zezé, o meu menino, ele tem 15 anos, e ele está numa sede de aprender a dirigir, e quer crescer, e quer tirar carteira, e quer ir para missão. E eu falei para ele, falei, cara, aproveita a vida, meu, aproveita, você tá com 15 anos, cara, você tem muita coisa pela frente, não queira pular a fase, porque... e aí, quem já tem um pouco mais de idade, né, já passou dos 30, 35, vai concordar comigo. Parece que, cara, a gente pisca e o tempo foi, né? Tem até um profeta no livro de Mormon, Jacó. Jacó já ele tá perto do fim da vida e ele fala um negócio, é um versículo bem curtinho, mas que, cara, isso grudou comigo já há vários anos, né? Ele diz, e a vida passou como um sonho. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a impressão é que os dias vão sendo abreviados, né? Eu não sei para vocês, mas quando eu paro para olhar, eu estava olhando essa semana a fatura do banco, fatura de cartão de crédito, e eu estava olhando a próxima fatura, estava lá, agosto de 2025, eu parei e falei, gente, cara, daqui 2 semanas é agosto, não é possível, cara, aonde foi esse ano? Né? Cara, chegou agosto, é fim do ano, né? Piscou é dezembro, cara, e aí vira e começa tudo de novo. Então, se a gente ficar perdendo tempo em rede social, né, ficar perdendo tempo enchendo a cara de fast food, né, ficar perdendo tempo navegando em pornografia, em coisa imprópria na internet, a gente desperdiça a vida, que é algo muito precioso, né? Eu acredito na vida eterna, sim. Eu tenho plena convicção de que nós somos seres eternos, mas eu tenho uma grande convicção também de que o tempo que nós estamos nessa vida, ele é extremamente importante, né? Porque se não fosse, não precisaria a gente nascer aqui, né? A gente poderia passar pela próxima fase, não teria por que estar nessa vida, né, para depois ir para uma outra. Não, cara, vai direto, ou nem cria, né? Para quê? A gente estava lá vivendo com Deus e aí Deus decide, vou criar uma terra, vou mandar vocês para lá, para quê? Né? Então eu tenho essa convicção de que a nossa vida nessa terra, apesar de curta, quando comparada com a eternidade, ela é muito importante. E tudo que a gente fizer aqui, né, esses hábitos,
essas manias, o conhecimento, a sabedoria, tudo isso a gente vai carregar para essa próxima vida, para essa eternidade. E eu gosto de pensar, né? Deus, ele é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas. E eu gosto da ideia de que quanto mais conhecimento nós temos nessa vida, eu acredito que mais próximo é o nosso relacionamento com Deus, né? Porque no final das contas, a glória de Deus é o conhecimento, né? Ele detém todo o conhecimento do universo e das coisas, como elas funcionam, como elas são hoje, como elas eram, né? Como elas foram no passado e como elas serão no futuro. Então, eu acho que a gente direcionar a nossa vida nessa terra para adquirir conhecimento, adquirir experiência, adquirir sabedoria, ela vai dar para nós uma vantagem nessa próxima parte da nossa existência eterna. E eu tenho buscado pautar minha vida nesse sentido. Não é sempre que eu tive esse pensamento, mas é algo que acho que é uma chave que virou depois que eu fiz os meus 35, 36 anos e o cabelo deu uma boa branqueada assim de um ano para o outro, que eu comecei a ter um pouco mais de visão dessa perspectiva. E parece que quanto mais eu me preocupo em conhecer as coisas, em obter conhecimento, parece que mais o tempo ele acelera. Então eu tenho tentado direcionar minha vida para esses hábitos mais, que são no final das contas mais saudáveis para mim mesmo. E eu tenho tentado incutir, né? Eu tenho tentado imprimir esse lado bom nos meus filhos, né? Por meio do exemplo, já realmente doutrinando, né? De que, cara, tem que estudar, né? Tem que estudar. Mais importante que estudar é adquirir conhecimento, né? Porque não é só estudar, né? Porque o estudo sem um propósito também é algo que você põe na cabeça e daqui a pouco a cabeça joga fora, né? Então é o estudo com propósito, é o estudo de coisas que você vai aplicar. Eu acho que o nosso modelo de ensino, ele nos condicionou a um formato de pensamento burro. Por quê? Porque a pessoa termina o segundo grau e às vezes ela não sabe fazer uma conta básica de matemática. Quanto que é 2 vezes 2 mais 2, cara? Muita gente não sabe, né? Que primeiro se começa pela multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então a escola, o modelo de ensino nosso, ele é um modelo falhado, cara. Ele é um modelo para emburrecer a gente. E a gente precisa ir atrás desse conhecimento, porque o Estado não vai dar. O Estado ele não vai prover esse conhecimento para nós, cara. A gente vê aí, o pessoal está fraudando até dinheiro de aposentado. Então, é o nosso dever ir atrás desse tipo de conhecimento. Então fica aí, o vídeo de hoje não é uma crítica política, não é um posicionamento político meu, mas é minha opinião, sim, de que o nosso modelo de ensino ele é um modelo falho desde sempre. Eu acho que as pessoas deveriam aprender o básico, mas começar a direcionar o conhecimento para aquilo que realmente vai ser aplicável no futuro. Então, bom, eu acho que é isso. Fiquem menos nas redes sociais, aproveite mais o tempo com a família de vocês. Busquem desenvolver uma atividade física que vocês gostam. Parar para ler um livro de vez em quando. Eu tô lendo de novo. Eu li... Nossa, cara, faz tanto tempo. Eu li os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um dos livros que meu pai tinha na biblioteca particular dele e eu peguei e trouxe embora, depois que ele morreu. Mas eu li esse livro quando eu era adolescente e eu voltei a ler ele essa semana. Encontrei o audiolivro dele aqui num aplicativo e voltei a ouvir, né? Voltei a ouvir. Eu tenho tentado usar o meu tempo no trânsito de maneira mais útil. Então, parem para ler um livro, um livro que vai agregar, que vai trazer conteúdo. Eu não tenho nada contra quem gosta de ler um livro, um romance. Eu li os livros do Harry Potter na época, todos eles. Mas eu acho que é importante a gente encher a nossa cabeça com coisa que vai ser útil,
Então é isso aí. Obrigado por vocês ouvirem minha opinião, um pouco de desabafo. Um abraço para vocês todos e nos falamos amanhã.